Aos nossos mais queridos e amados irmãos das mais diversas partes desse país, aqueles que estão presentes aqui conosco, nós queremos saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lembrar, antes de tudo, que este é o nosso segundo estudo sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Que desde o início do ano passado, nós estamos trazendo aos irmãos um relato ordenado de todos os fatos inerentes ao sacrifício de Cristo. Tudo que aconteceu ao Senhor desde a noite daquela quinta-feira até a sua crucificação, morte e sepultamento. Tudo isso nós já passamos, estudamos em aproximadamente um ano. E agora nós estamos entrando no assunto que encerra todo este aspecto da obra de Cristo, que é a sua ressurreição. Portanto, irmãos, antes de mais nada, vamos orar a Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, que nos conceda graça para que nós compreendamos o que é que nós estamos estudando. Que mensagem consoladora é essa que o Evangelho nos traz a respeito do túmulo vazio? Feche seus olhos. Onde você estiver no seu lar, aqueles que estão aqui presentes, fechem seus olhos, eleve a sua alma ao Senhor e vamos pedir a Deus sua graça. Pai, nós te louvamos, pois por tua infinita bondade e misericórdia estamos aqui mais uma vez. É por tua graça, Pai, que vivemos e acordamos cada manhã. Como tua palavra nos diz, são as tuas misericórdias a causa de não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã. Ó Deus, e te louvamos por mais um dia. Senhor, mas agora diante da mensagem sobre o túmulo vazio, pedimos tua graça, Senhor, para que o teu Espírito ilumine os nossos corações, as nossas mentes, que possamos prestar ao Senhor um culto reverente. Senhor, que possamos ser reverentes, que possamos ter, Senhor, completo interesse pelas coisas tão preciosas pelas quais o Senhor nos tem dado a conhecer nestes dias. Toda glória ao teu nome, Senhor. Ajuda-nos por tua graça. Meu Deus, oramos por aqueles que já são cristãos, que já são convertidos, que já nasceram de novo. Meu Deus, para que estas palavras lhes fortaleçam o coração. Oramos também quanto àqueles que ainda não estão salvos, que ainda não foram, Senhor Deus, lavados no sangue de Cristo, para que a tua graça os alcance e o nome do Senhor seja em tudo glorificado. Rogamos assim por tua bênção sobre nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos então hoje ao nosso segundo estudo bíblico concernente à ressurreição do Senhor Jesus. Quero convidar a todos a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, e fazermos a leitura dos versos 1 a 12, que será o alvo do nosso estudo hoje. Como os irmãos podem se lembrar, é um estudo sequenciado, não é? No último final de semana, nós falamos sobre o Evangelho de Mateus, referindo-se à primeira passagem do Evangelho com relação à ressurreição do Senhor. Hoje nós vamos tratar deste capítulo de Lucas 24, que nos mostra outros aspectos das coisas que aconteceram naquela mesma manhã de domingo. Lucas 24, verso 1, está escrito assim: No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. E elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. E elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram de suas palavras. E, voltando do sepulcro,
anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. E as mulheres que relataram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras dela lhes pareceram um delírio, e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Amém. Louvado seja Deus. Amados, nós oramos, cantamos, porém agora vamos ao estudo da palavra de Deus, olhando para Lucas capítulo 24 e nos lembrando que há um ponto muito importante quando a Bíblia nos relata as coisas que aconteceram no domingo da ressurreição do Senhor Jesus. Um ponto que nós notamos é que não havia no mundo sequer um ser humano que acreditasse de fato que Jesus iria ressuscitar dos mortos. Meus irmãos, e até mesmo aquelas corajosas mulheres que caminharam com o Senhor Jesus durante 3 anos, que viram ressurreição de mortos, que viram milagres, que viram coisas extraordinárias, apesar de tudo que elas já haviam ouvido fora do túmulo, conforme nós estudamos no último sábado, elas haviam ouvido coisas de um anjo que desceu do céu, removeu a pedra do sepulcro e assentou-se sobre a pedra, e este anjo conversou com elas e disse que o Senhor não estava mais no túmulo, que o túmulo estava vazio. Mas mesmo assim, o que nós vamos entender é que até mesmo estas mulheres que viram estas coisas extraordinárias, elas demoraram para crer na mensagem do túmulo vazio. Meus irmãos, então a síntese, o resumo desse momento que nós lemos em Lucas 24 aqui é o seguinte: o melhor de todos os dias havia chegado. O dia da ressurreição do Senhor Jesus. Aquilo que ele vinha anunciando por 3 anos e meio aos seus discípulos, aos apóstolos e às mulheres que o seguiam, que ele iria morrer, mas também iria ressuscitar ao 3º dia. Esse dia havia chegado, porém, esse dia não começou como um dia de muita alegria. Pelo contrário, o que nós vemos e o que perceberemos é que pairava no ar um sentimento de pesar, de tristeza, devido às coisas que haviam acontecido 3 dias antes, lá no Calvário. Pelas coisas que aconteceram com o Senhor Jesus, por todas as injustiças, por todas as dores, todos os sofrimentos, todos os tormentos e torturas que ele suportou no corpo e na alma por nossa causa. Havia esse sentimento de pesar no coração das mulheres e dos apóstolos, porque esses fatos eram muito recentes. Haviam acontecido na sexta-feira, e este dia, no qual nós estamos estudando, aconteceu apenas 3 dias depois. E então nós devemos olhar aqui para esse fato, porque Lucas nos registra a mesma coisa que Mateus, no sentido em que as mulheres, elas tinham na manhã de domingo uma difícil tarefa a realizar. Elas estavam indo ao sepulcro para ungir o corpo desfigurado do Senhor Jesus. Devemos nos lembrar muito bem deste fato, pois o profeta Isaías disse que o corpo do Messias, diante de tanto sofrimento, ele ficou tão desfigurado que nem parecia um homem. Então imagine você como essas mulheres estavam se dirigindo àquele túmulo para desenrolar um corpo enrolado em lençóis de linho e encontrar então seu amado mestre, não é, das quais elas tanto amavam e serviam com seus bens, com seu trabalho e com a própria vida. Como seria difícil para elas realizar essa tarefa de ungir o corpo do Senhor ali com unguento. Esse era o sentimento que havia nos corações de todos, meus irmãos. Havia na manhã de domingo
corações pesarosos, que pensavam que iriam ao sepulcro encontrar um corpo morto. Elas não pensavam que estavam indo ao sepulcro para encontrar um túmulo vazio, e sim um corpo morto. Por isso, lembre-se que no nosso último estudo, no último sábado, nós falamos e estudamos sobre as coisas que aconteceram quando estas mesmas mulheres chegaram no túmulo, porém nós tratamos das coisas que aconteceram do lado de fora do túmulo, ok? Porém hoje, o que nós vamos ver? Hoje nós vamos ouvir tudo o que elas viram e ouviram dentro do túmulo, ok? O Evangelho de Mateus, capítulo 28, trata das coisas que aconteceram do lado de fora do túmulo. Do modo como elas viram o anjo, a pedra removida, e ouviram pela primeira vez a mensagem de que o Senhor Jesus havia ressuscitado dos mortos. Agora nós vamos ver e ouvir também o que elas viram e ouviram dentro do túmulo onde o corpo do Senhor havia sido colocado. Por isso, olhe, por favor, em Mateus 24, verso 1, e leiamos, meus irmãos, até o verso 3, por favor. Pois está escrito assim, ó. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. E elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras estão nos relatando que na manhã daquele domingo, essas mulheres, elas saem de madrugada, quando o sol nem havia nascido ainda, e elas haviam preparado aromas para irem ungir o corpo do Senhor Jesus. Ou seja, as essências aromáticas aí nos mostram qual era o objetivo delas de irem ao sepulcro. Elas estão indo à sepultura, esperando encontrar lá o quê? Um corpo, um cadáver, um corpo morto. Mas quando elas chegam lá, nós somos informados aí no verso 2 que elas já encontraram a pedra removida. Meus irmãos, e esse aspecto da pedra removida possui muitos significados importantes, dos quais nós tratamos no último sábado. Então nós vamos postar a pregação do último sábado, que contém a explicação de por que a pedra foi removida por um anjo. E nós vamos apenas mencionar aqui o que Lucas nos registra, que elas encontraram a pedra do sepulcro removida, ou seja, a porta da sepultura onde estava o corpo do Senhor Jesus foi aberta, e aberta por um anjo. Um anjo desceu do céu para abrir a porta do sepulcro, ou melhor, para remover a porta. Então a porta do sepulcro, ela ficou aberta. É importante que nós saibamos por que no verso 3 de Lucas, capítulo 24, elas entram no sepulcro. Elas entram porque elas haviam sido convidadas para entrar, ok? Então Mateus capítulo 28, versos 5 e 6 diz assim: Mas o anjo disse às mulheres, não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. No final do verso 6, o anjo diz às mulheres assim: Vinde e vede o lugar onde ele estava. Então, entenda que elas entram no sepulcro. Você pode voltar agora a Lucas capítulo 24, verso 3, para entender isso. O verso 3 nos informa que elas entraram no sepulcro porque elas foram convidadas pelo anjo para entrar. Meus irmãos, então, entenda que elas já haviam ouvido uma vez sobre a mensagem da ressurreição do Senhor. O anjo que estava do lado de fora do sepulcro já havia informado essas mulheres que o sepulcro estava vazio, que o Senhor havia ressuscitado, que ele não estava mais lá. Mas por que então o anjo as convida para entrar no sepulcro? Meus irmãos, porque há uma necessidade nossa, não do anjo nem de Deus, que nós entrássemos no sepulcro.
A necessidade é nossa. Ir ver o lugar onde o corpo do Senhor estava é uma necessidade nossa. Porque antes de alguém crer na mensagem do túmulo vazio, é preciso visitar o túmulo. É preciso olhar o túmulo, mas não com os olhos da carne, meus irmãos, com os olhos da fé. Foi por isso, inclusive, que o nosso Deus, em sua providência, ocultou o lugar onde é o túmulo do Senhor Jesus. Onde foi o túmulo real do Senhor Jesus? O túmulo verdadeiro. Não se sabe a localização do túmulo. O que se tem hoje lá em Jerusalém é algo que procede da tradição católica, dos tempos medievais. Então eles pegaram um lugar e disseram, esse lugar aqui é o túmulo de Jesus. E para quê? Porque as pessoas vão criar então uma idolatria com um lugar. Sempre que a fé é materializada, ela produz idolatria no coração. As pessoas então acham que precisam ir em Jerusalém e entrar naquele túmulo. Porém, não é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos entrar no túmulo do Senhor por meio dos olhos da fé, tendo como instrumento o Evangelho, para que nós venhamos entender que o Senhor Jesus realmente esteve morto. O corpo dele desfigurado realmente esteve sepultado e permaneceu ali frio e inerte por 3 dias, por causa dos nossos pecados. Por isso que nós precisamos entrar no sepulcro. Meus irmãos, mas como é que nós podemos ouvir e ver o que aconteceu dentro daquele túmulo há 2000 anos atrás? Como que nós podemos fazer isso, meus irmãos? Olhando para o que a Bíblia diz. O verso 3, Lucas capítulo 24, versículo 3 diz que elas entraram, mas elas não acharam o corpo do Senhor. Veja, elas entraram no túmulo, elas ouviram fora do túmulo que Jesus havia ressuscitado, e elas entram no túmulo, mas elas entram no túmulo para fazer o quê? Elas ainda não acreditam, elas ainda não creem, mesmo depois de ter visto um anjo do céu dizendo isso a elas, que o Senhor havia ressuscitado, elas ainda não acreditavam que o Senhor havia de fato ressuscitado. Você entende? Isso que eu quero que você entenda. Quão difícil foi para aquelas mulheres crer. Crer em ressurreição de mortos, meus irmãos, crer na ressurreição do Senhor Jesus. Não é coisa fácil, é coisa difícil. Porque contraria a nossa maneira natural de ver o mundo. A nossa cosmovisão, o modo como nós vemos o mundo. Nós vemos o mundo como as sepulturas, como lugares que as pessoas só vão e nunca voltam. No entanto, não é assim. Por isso, as mulheres entram no túmulo e mesmo depois de ouvir um anjo dizer que Jesus ressuscitou, elas continuam persistindo na busca pelo corpo do Senhor. E é isso que nós temos no verso 3. Leia, por favor, novamente. Elas entram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Meus irmãos, ou seja, as coisas que nós passamos a observar agora dentro do túmulo, é importante de ser destacado. O que acontece dentro do túmulo não é importante o que elas veem dentro do túmulo. Não é importante a descrição do túmulo. Não é importante a localização do túmulo. O que é importante é o que elas não viram dentro do túmulo. O que elas não acharam dentro do túmulo? Um corpo. O túmulo estava aberto, elas entram lá e o corpo não está lá. E elas ficam, então, perplexas, porque elas não acharam o corpo do Senhor. Meus irmãos, ou seja, o que Lucas quer nos informar é que mesmo depois delas terem ouvido do anjo que estava do lado de fora do sepulcro, que Jesus ressuscitou, elas ainda continuam em busca do corpo. E por quê? Pense comigo, um instante, olha para mim, por favor. Porque elas ainda não criam, elas ainda não acreditavam, não havia ainda no coração delas a fé para crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Veja como é difícil crer nesta doutrina. Os estudiosos sobre este assunto dizem o seguinte:
que esta é a parte mais difícil do Evangelho. Né? Você falar de ressurreição, a gente fala de ressurreição, as pessoas dizem amém, as pessoas gostam de ouvir sobre a ressurreição, mas muitas vezes apenas isso foi algo que elas aceitaram, mas não é algo em que elas creem. Você precisa entender o que a ressurreição significa. Você precisa entender que Cristo de fato ressuscitou. Não é? Mas você precisa caminhar os passos, dar os passos para compreender que não é fácil crer em ressurreição de mortos. Mas elas não acham o corpo, mas o verso 4 nos diz que há um efeito, a visita ao sepulcro vazio, não é? Ou a mensagem do túmulo vazio causa um efeito nas mulheres. Verso 4. Qual o efeito? E ficam perplexas com isso. E então lhe aparecem 2 homens com roupas resplandecentes. Não é? Então veja o verso 4, que diz o seguinte, que elas entram no túmulo, mesmo depois de ter ouvido que Jesus ressuscitou, insistem em pensar que o corpo estava lá, mas elas entram no túmulo e percebem visualmente que o corpo não estava ali. E qual a reação dela? Qual o efeito disso nelas? Perplexidade. O que é perplexidade? Perplexidade é quando fica-se sem reação, sem saber o que pensar ou o que fazer diante de alguma coisa. Esse foi o efeito da visita ao sepulcro. Meus irmãos, e tem que ser o mesmo efeito que produz em nossos corações. Porque elas foram na sepultura do Senhor, que fora morto e sepultado. Mas esse corpo não estava mais na sepultura, porque ele havia ressuscitado. E isso causa perplexidade. Mas então, o que acontece em seguida? O próprio verso 4 nos informa que então lhes aparecem 2 homens com roupas resplandecentes. Ou seja, agora, não um anjo, agora são 2 anjos que aparecem dentro do sepulcro. Veja só como Deus as auxilia, e não apenas elas, porque essas coisas estão escritas não apenas para ajudá-las, mas para também nos ajudar. Veja como Deus nos ajuda. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes, ou seja, 2 anjos, não é? Com aparência humana, porém claramente manifestando características celestiais. E a manifestação de um ser espiritual, de um ser celestial, sempre causa muito impacto nos homens, a ponto do verso 5 nos informar que elas ficam com medo e abaixam os olhos para o chão, porque elas não queriam olhar para os anjos. E o que esses anjos vieram fazer agora? Bem, o primeiro anjo veio remover a porta do sepulcro e informá-las que Jesus havia ressuscitado e relembrá-las das palavras do Senhor Jesus acerca da sua ressurreição. Mas agora entenda o que é que esses outros 2 anjos vêm fazer. O que é que esses anjos vieram fazer? No final do verso 5 é dito que eles conversam com elas. Era um grupo de mulheres. Aqui no verso 10 nós temos a relação dos nomes delas. Era um grupo de mulheres que estava dentro do túmulo. O túmulo era um lugar grande, que cabiam várias pessoas. As pessoas estavam lá dentro do túmulo. E mais 2 anjos aparecem lá dentro. E qual a mensagem que esses anjos vêm trazer às mulheres? A mensagem é: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Veja só, meus irmãos, que estes anjos, eles vieram trazer a estas mulheres, que até este momento não acreditavam que Jesus havia ressuscitado, uma palavra de repreensão. Elas são repreendidas pelos anjos. E a repreensão é: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Porque mesmo depois de ouvir a mensagem, né, de ouvir a mensagem do anjo que estava lá sentado sobre a pedra, que Jesus estava vivo e que o túmulo estava vazio, por que vocês ainda persistem em não acreditar que aquele que esteve morto agora está vivo?
É uma repreensão que os anjos vêm trazer à mulher, às mulheres. O verso 6 diz que eles também dizem, ele não está aqui, mas ressuscitou. Ou seja, o corpo dele esteve aqui, mas ele ressuscitou. Novamente, a mensagem da ressurreição é transmitida às pessoas. Mais uma vez elas ouvem a mensagem da ressurreição. Uma vez ouviram fora do túmulo, agora elas ouvem essa mensagem dentro do túmulo e olhando para o lugar onde o corpo do Senhor esteve e percebendo que o corpo não estava lá. Mas agora a mensagem não vem de um anjo apenas, mas de dois. O túmulo está vazio. Meus irmãos, a mensagem do túmulo vazio é a mensagem que o Senhor Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte, que ele está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Mas, meus amados, elas não acreditavam. Mas agora pense um instante. Se estas mulheres que conheciam o Senhor, que eram discípulos dele, que viram e ouviram todas estas coisas que estão escritas na Bíblia para nos ajudar. Elas viram os anjos, elas ouviram a voz dos anjos, elas viram lá fora, ao redor do sepulcro, os soldados romanos caídos no chão, devido à glória do anjo que desceu para remover a pedra. Eles estavam como mortos, registra o Evangelho de Mateus. Elas viram tudo isso. E elas viram o lugar do sepulcro vazio, mas elas ainda não acreditavam. Se elas estavam assim, meus irmãos, mesmo depois de vir e ouvir tudo isso, e elas ainda não acreditavam na ressurreição, será que eu e você cremos? Será que de fato, meus irmãos, nós que ouvimos estas coisas da boca de homens falhos e fracos, não de seres celestiais, será que nós realmente cremos? Será que você realmente crê na ressurreição do Senhor? Será que você realmente adora um Senhor que está vivo? Ou você simplesmente não se acostumou a pensar assim? É apenas um assentimento intelectual, um aceite mental de que isto é verdade, sem que o seu coração verdadeiramente creia? Pensa um pouco. Porque a Bíblia diz que a salvação nos dá quando nós confessamos o Senhor Jesus com os lábios e cremos de todo o coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Romanos capítulo 10, verso 9. Assim que se dá a salvação. Então pare e pense. Porque nós estamos falando aqui, meus irmãos, não de conhecimento teológico ou intelectual. Nós estamos falando de vida e morte. Nós estamos falando de céu e de inferno. Elas acreditavam que Jesus havia morrido. Elas o viram morrer. Elas acreditavam que Jesus havia sepultado. Elas o viram ser sepultado. Elas acompanharam o sepultamento e ficaram ali até que a pedra foi lacrada. Mas elas não acreditavam na ressurreição. Será que você realmente crê na verdade suprema do Evangelho? De que nós cremos num Senhor que esteve morto, porém agora está vivo? E que nós podemos orar a Ele, e Ele está vivo, nos ouvindo, nos atendendo, nos assistindo e cuidando de nós. Porque sem crer na ressurreição, todo o restante da religião é vão, é inútil. Por isso o anjo, no capítulo 6, diz assim, ele não está aqui, porque vocês estão procurando o corpo do Senhor. Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Então o anjo diz, lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. O que havia acontecido com estas mulheres? Porque a fé delas vacilou naquele momento. Meus irmãos, exatamente porque elas desprezaram a profecia. Simplesmente porque elas não se lembraram do que o Senhor Jesus havia dito. Elas se esqueceram de coisas das quais não é lícito que o homem esqueça. Elas se esqueceram das palavras do próprio Senhor Jesus. Por isso o anjo diz, lembrai-vos, lembrem-se de como vos falou desde a Galileia. Ainda na Galileia, diz o texto, Jesus lá no início do seu ministério falou pela primeira vez
E os anjos, então, recordam as mulheres das palavras do próprio Cristo. Não há modo melhor, meus irmãos, de levar alguém à fé e à salvação. Não há jeito melhor de levar alguém à conversão do que relembrar você, não do que algum escritor, não sobre algo que alguém escreveu, mas sobre as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse. Por isso os anjos fazem exatamente isso. Verso 7, por favor. O anjo as lembra das coisas que Jesus falou a elas lá na Galileia, 3 anos atrás. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Meus irmãos, elas ouviram estas palavras não da boca de um anjo, elas não ouviram estas palavras da boca de um homem pecador, de um homem fraco e falho. Elas ouviram estas palavras dos lábios do próprio Filho de Deus. Elas ouviram isso do próprio Filho de Deus. E o que Jesus disse é que é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores. Por que é necessário? Porque foi necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de pecadores, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser perdoados. Não havia outro modo de salvar o povo de Cristo, de salvar as nossas almas, senão Cristo sendo entregue nas mãos de pecadores, ser crucificado, morto e sepultado. Não tinha outro jeito. Teve que ser assim, com sangue, com prego e martelo. Porém, o próprio Senhor havia dito a elas que ele iria morrer, sim, mas que ele não ficaria morto. Ele diz que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Qual o dia em que aconteceu essas coisas lá dentro do túmulo? No 3º dia. Qual foi o problema? Onde estava o problema delas? Um dos problemas, elas haviam se esquecido de coisas das quais não deveriam ter se esquecido. Meus irmãos, e então o que os anjos fazem aqui dentro do túmulo? Os anjos fazem aquilo que todo pregador precisa fazer. Uma conexão entre a morte e a ressurreição de Cristo. Há uma conexão de fatos. A morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus precisam ser conectados. Meus irmãos, os dolorosos acontecimentos da cruz, das quais elas tinham sido testemunhas, e a profecia acerca da ressurreição precisavam ser conectados. E é isso que os anjos fazem dentro do sepulcro. É hoje o dia da ressurreição. Jesus Cristo está vivo, chegou o melhor dos dias, Jesus ressuscitou. Meus irmãos, e agora então, elas se dão conta de um ponto muito importante, porque Jesus falou que ele iria ressuscitar. Porém, os discípulos muitas vezes faziam confusão entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição do último dia. Nós vemos isso no relato do Evangelho de João. Quando Jesus muitas vezes falava da sua ressurreição, os discípulos pensavam que ele estava falando da ressurreição do último dia. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro e disse a Marta que ele iria ressuscitar Lázaro, Marta falou, não, Senhor, eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus não estava falando da ressurreição do último dia. Jesus estava falando da ressurreição pessoal de Lázaro naquele dia. Portanto, quando Cristo fala da sua ressurreição ao 3º dia, Jesus estava falando da sua ressurreição pessoal ao 3º dia. Oh, amados, e se estas mulheres que dedicaram a vida para servir ao Senhor, precisaram de ajuda para relembrar as palavras de Cristo e crer, o quanto nós precisamos. Para e pensa. Se elas precisavam de ajuda do céu para crer, o quanto nós também precisamos. Então entenda isso, você precisa disso. Você precisa crer nestas coisas. Só que você só vai crer no que a sua mente entender. E naquilo que você puder provar ao seu coração que é verdade.
Mas, meus irmãos, é por isso que todo este relato está escrito desta forma, de modo ordenado, conectando as coisas, informando persistentemente as mulheres sobre o que havia acontecido. Isso foi feito assim, para que no verso 8, como está escrito, que elas então se lembraram das suas palavras. Elas realmente, os anjos as fizeram lembrar das palavras de Cristo. Não é? Ou seja, a pregação do anjo as ajudou a relembrar das palavras do Senhor Jesus acerca da sua ressurreição. E elas então se lembraram que Jesus realmente falou que iria ressuscitar ao terceiro dia e que aquele era o terceiro dia. Então o que acontece? Preste atenção, veja os fatos, avalie os fatos. Versos 9 e 10. Vejam que as mulheres saem do sepulcro. Verso 9 nos diz, e voltando do sepulcro, anunciando todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. E as mulheres que relataram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Veja agora, nós temos um relato bem abreviado do que acontece quando elas regressam do túmulo. Nós temos aqui a lista com os nomes de algumas das mulheres que viram estas coisas dentro do túmulo. Os irmãos vão ver que a lista é sempre encabeçada por Maria Madalena. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, que muito provavelmente é Maria, mulher de Clopas, mencionada em outros momentos, que estava lá junto da cruz. E outras que os nomes delas não são mencionados aqui. Mas há uma lista de mulheres que testemunharam das coisas que aconteceram lá dentro do túmulo vazio. Existia uma lista com os nomes delas. E por que o Evangelho nos fornece uma relação com os nomes das mulheres que presenciaram estas coisas, meus irmãos? Para que nós, presta atenção, escuta, para que nós tenhamos provas de que estas mulheres que estavam no sepulcro foram as mesmas mulheres que serviram o Senhor desde a Galileia por 3 anos e meio. Você entende? Presta atenção. É por isso que essa relação está aqui no Evangelho. Por isso que Lucas nos registra o nome dessas mulheres. É para que nós saibamos e tenhamos provas de que eram sim as mesmas mulheres que seguiram o Senhor desde a Galileia. O anjo nos afirmou isso no verso 6. Agora nós temos a relação dos nomes das mulheres e podemos, inclusive, buscar outros textos que nos mostram claramente que são as mesmas mulheres que seguiram o Senhor por 3 anos e meio. E elas tinham, portanto, um bom testemunho. Eram servas do Senhor Jesus. Eram mulheres que a Bíblia afirma que serviram o Senhor com seus bens. O Senhor Jesus, por 3 anos e meio, se dedicou ao ministério da pregação. Quem foi que o ajudou financeiramente nesse ministério? As mulheres. Joana, a Bíblia nos menciona isso. Então eram mulheres que acompanhavam o Senhor. Certa vez eu li um relato de um estudioso que disse que o Senhor Jesus pregou em 215 cidades de Israel naquele tempo. Em 3 anos e meio, ele pregou em 215 cidades. E essas mulheres caminharam com ele nessas 215 cidades. E o Senhor Jesus foi auxiliado financeiramente por estas mulheres. Então elas tinham um bom testemunho, elas tinham uma história ao lado de Cristo, eram mulheres dignas de toda a confiança dos apóstolos. E são elas que ouvem estas coisas e vão relatar esses fatos aos apóstolos. Elas são enviadas aos apóstolos para dizer as coisas que elas viram fora e dentro do túmulo, para falar sobre o anjo que estava sobre a pedra, para falar que elas entraram no túmulo e o túmulo estava vazio, o corpo do Senhor não estava lá, e os anjos disseram que Jesus ressuscitou, e enfim. Mas, meus irmãos, como esse relato dado por mulheres tão confiáveis assim foi recebido pelos apóstolos? Qual foi a reação dos apóstolos? Leiamos, verso 11.
Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Meus irmãos, o que nós temos aqui no verso 11 é a completa incredulidade de homens escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. De homens que foram avisados pelo menos 3 vezes pelo Senhor Jesus de que ele iria morrer e ressuscitar. Estes homens que deveriam estar esperando a ressurreição no 3º dia. Quando a mensagem da ressurreição do túmulo vazio chega a eles, como eles reagem? Eles pensaram que as mulheres estavam tendo uma espécie de delírio coletivo e eles não deram crédito, ou seja, eles não creram na história que elas contaram. Eles não acreditaram. Para eles, as palavras delas pareciam absurdas. Ô, irmão, presta atenção, porque mais uma vez o Evangelho está nos informando que naquela manhã de domingo não havia uma alma no mundo que acreditasse na ressurreição do Senhor. Será que você crê de verdade? Você crê que mortos ressuscitam? Você crê em ressurreição de mortos? Você teme a morte? Ou você serve um Senhor que venceu a morte e está vivo? Meu irmão, a diferença é brutal, a diferença é total. É uma questão de vida e morte, céu e inferno, se define aqui. Crer de todo o coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, será salvo. Não é você crer em outro ponto. Porque a ressurreição é a completude de todo o sacrifício. Ele morre por nossos pecados, é sepultado por causa dos nossos pecados, e ele ressuscita para a nossa justificação diante de Deus, nos afirma o apóstolo Paulo. A ressurreição faz parte da obra que Cristo veio realizar. Ressurreição, vida após a morte. Meus irmãos, é sobre isso que a Bíblia nos fala. E o que a Bíblia está nos informando aqui é que nem os apóstolos, depois de ouvir um relato de mulheres tão confiáveis quanto Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e várias outras que estavam ali, nem depois de ouvir o testemunho delas, eles acreditaram. A que conclusão podemos chegar, irmãos? Não é fácil crer na mensagem do túmulo vazio. Se eles tiveram dificuldades de crer, meus irmãos, nós devemos parar tudo o que estamos fazendo na nossa vida para pensar sobre isso. Realmente acreditamos que o nosso Redentor vive? Ou apenas cantamos, apenas dizemos, apenas pensamos, apenas concordamos para ser aceitos? Mas a questão não é essa, a questão é crer. E é para nos ajudar a crer, irmãos, que anjos foram enviados do céu para anunciar a mensagem deste evangelho aos homens. É por isso que a Bíblia nos relata que nem as mulheres acreditaram, nem os apóstolos acreditaram, exatamente para nos ensinar este ponto tão fundamental acerca da fé cristã. É difícil crer em ressurreição. Mas é crer na ressurreição que salva. Mas então, por último, nós vemos aí o apóstolo Pedro. Não é? Eles todos, tanto os apóstolos quanto os demais discípulos que estavam reunidos, ouvem, a reação deles é de total incredulidade. Contudo, nós vemos que a mensagem surte uma reação em Pedro. Pedro reage à mensagem. Qual foi a reação? Verso 12, por favor. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Presta atenção no que aconteceu aqui no verso 12. Meus irmãos, Lucas nos informa que foi Pedro, porém no Evangelho de João é mencionado que foi Pedro e João que correram até o sepulcro logo após ouvir a mensagem das mulheres. Mas o foco de Lucas aqui é nos informar como Pedro reagiu à mensagem.
Como Pedro reagiu à mensagem do túmulo vazio? Ele se levanta e ele vai até o sepulcro e ele se abaixa, porque a porta do sepulcro foi aberta não apenas para Cristo sair, mas para que todos pudessem entrar. E Pedro vai olhar o lugar onde o corpo do Senhor estava sepultado. E o que Pedro vê? O que havia lá? Em primeiro lugar, o que não havia lá? Um corpo. Não havia um corpo lá. Mas o que havia lá? Os panos de linho. Ou seja, o que Pedro viu e o que Lucas está nos narrando é que tudo ficou em ordem dentro do túmulo, a não ser a ausência do corpo do Senhor. Mas os panos de linho pela qual o Senhor foi sepultado estavam de modo ordenado, dobrados e colocados sobre a pedra, o local onde o corpo havia sido depositado. Meus irmãos, e este fato dos panos de linho ter estado ali tem muita importância. Há muitas informações relevantes no que Pedro viu e no que está registrado nesse verso 12, que nos ajudam demais a compreender e crer que verdadeiramente a mensagem do túmulo é verdade. Ao terceiro dia ressuscitou o Senhor. E as provas estão aqui, estão na Bíblia. As provas estão lá na arqueologia em Jerusalém. As provas estão ao longo da história, pois procuraram o corpo do Senhor e estão fazendo isso há 2000 anos e jamais o encontrarão. Porque de acordo com a Bíblia, nós cremos num Senhor que esteve morto, mas que agora está vivo. Porém, Pedro, mesmo depois de ter visto tudo isso, qual foi a conclusão de Pedro? A Bíblia não diz que Pedro acreditou. A Bíblia não diz que Pedro saiu do sepulcro crendo que o Senhor Jesus havia ressuscitado. A Bíblia diz que Pedro saiu do sepulcro reflexivo, admirado, pensando nas coisas que haviam acontecido. Meus irmãos, e é exatamente aqui que nós precisamos chegar a uma conclusão. Nós também precisamos fazer o que Pedro fez. Pedro fez a coisa certa. Pedro ouviu a mensagem sobre o túmulo vazio, o que ele fez? Ele foi lá ver. Nós também ouvimos aqui a mensagem sobre o túmulo vazio. Pelos olhos da fé, também vemos um túmulo onde não há um corpo. Ladrões não roubaram o corpo, porque os lençóis ficaram lá. Ladrões não levam coisas sem valor e deixam as coisas de valor. Não faz sentido. Os inimigos de Cristo não roubaram o corpo, porque se tivessem roubado, o cristianismo tinha morrido no seu nascedouro. Nenhum discípulo foi roubar o corpo, tirar o corpo, porque havia uma escolta de soldados ali. O único modo de entendermos desceu um anjo de Deus do céu, removeu a pedra do sepulcro. Os soldados ficaram como mortos. O Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos e saiu caminhando sepulcro afora. Por isso o sepulcro está vazio e o corpo nunca foi e nunca será encontrado. Na verdade, o corpo do Senhor será visto no dia que ele vier sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, o que é que você tem aqui diante de você? Você tem o testemunho de pessoas que não eram facilmente enganáveis. Você não tem aqui, neste relato bíblico, o testemunho de pessoas que creem rapidamente nas coisas. Não. Você tem aqui pessoas cujos nomes delas são mencionados, como Maria Madalena e Pedro, que foram pessoas que viram estas coisas, porém pensaram a respeito delas para chegar numa conclusão lógica e racional, para vencer também os obstáculos do coração, para que eles pudessem crer. E é assim que nós devemos agir, meus irmãos, diante de tantas provas da ressurreição do Senhor Jesus. Por isso, eu quero concluir aqui com alguns pontos, exatamente para nos fazer pensar um pouco mais sobre isso. O primeiro ponto é o seguinte:
Se pessoas que conviveram com o Senhor Jesus por tanto tempo e que foram avisadas pessoalmente por Ele a respeito da sua morte e da ressurreição, tiveram dificuldades para crer, será que nós cremos de verdade na mensagem do túmulo vazio? Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira pergunta que fica para o seu coração responder. Meus irmãos, o segundo é, se aquelas mulheres crentes e corajosas que ouviram e viram todas estas coisas, das quais acabamos de examinar aqui, tiveram dificuldades para crer, será que nós cremos de verdade na ressurreição do Senhor? Ou simplesmente concordamos ingenuamente com isso, sem conferir as provas? Será que nós cremos de verdade ou apenas concordamos ingenuamente? Meu irmão, é vida e morte, é céu e inferno. Quem crê que mortos ressuscitam, morrem em paz. Quem não crê que mortos ressuscitam, morrem no mais terrível estado de agonia e horror. Crer, meus irmãos, não é uma questão de conhecer. Conhecer é um estágio de crer. Você precisa crer. O terceiro ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte: nós já nascemos no mundo cristianizado. Quer dizer que estas coisas acerca da morte e ressurreição do Senhor Jesus, desde que nós nascemos, são ditas a nós. Ok? E por isso nós podemos facilmente, simplesmente aceitar essas coisas como verdade sem avaliar os fatos. Mas se nós agirmos assim, nós podemos aceitar com a mente e não crer com o coração. Nós precisamos fazer as duas coisas. Entender com a mente e crer no coração. Porém, esse fator nos prejudica. As pessoas daquela época, 2000 anos atrás, não viveram num mundo assim. Nunca viam falar de alguém que morreu, ressuscitou e permaneceu vivo. Nós nascemos ouvindo isso. Porém, nós devemos, meus irmãos, podemos aceitar isso, pensar da forma certa, mas permanecer com o coração tão incrédulo quanto os apóstolos naquela manhã. Ok? É preciso que você pense, é preciso que você faça o que Pedro fez. Pedro saiu do túmulo e é isso que nós vamos fazer. Sair do túmulo pensando nas coisas que aconteceram dentro do túmulo. Meus irmãos, eu encerro esse relato ordenado dos fatos daquela manhã de domingo, dizendo a vocês que todos esses pontos, todos esses detalhes mencionados até aqui, todos eles em si mesmos constituem um relato ordenado dos fatos e também provas das coisas que os anjos anunciaram. Que a verdade é que o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio, somente os lençóis de linho ficaram lá, porque Jesus ressuscitou. Nada aconteceu como obra do acaso, tudo aconteceu do modo como aconteceu, para nos ajudar a crer. Os lençóis caríssimos foram deixados lá no túmulo para nos ajudar a crer. Você entende? Tudo isso é a graça de Deus, meus irmãos, manifestadas a nós. A verdade é que Jesus ressuscitou, e a ressurreição, assim como a morte e o sepultamento, é também um fato histórico. Mas como nós podemos provar? Eu não queria encerrar aqui esse estudo bíblico, esse momento aqui, sem provar para os irmãos que tudo o que se passou aqui é verdade. Não são conjecturas ou histórias antigas, não são pensamentos antigos, mas são verdade. E é possível provar isso para você. Como é que eu provo? Como é que eu faço isso? Meu irmão, eu não tenho como te convencer. Quem faz isso é só o Espírito do Senhor. O que eu posso fazer para você é mostrar na Bíblia que alguma coisa aconteceu com esses homens.
que estes homens que aqui não acreditaram na ressurreição do Senhor, que o próprio Pedro, que foi ao sepulcro e viu o sepulcro vazio e os lençóis de lenho e voltou incrédulo do sepulcro, ele mudou, todos mudaram. Meus irmãos, e a prova está que logo depois eles saem mundo afora, fazendo o quê? Anunciando o quê? O que é que eles saíram anunciar o mundo afora? Eu vou ler um relato da Bíblia. Você não precisa abrir, apenas escute o que a Bíblia está dizendo. Se você conhece o que essa passagem diz, acredito que muitos irmãos devam conhecer, mas escuta o que é que estes homens que em Mateus 24:11 não acreditavam na ressurreição do Senhor Jesus, escuta o que eles saíram para pregar logo depois. O relato é esse. É Pedro pregando no dia de Pentecostes, Atos 2. Pedro prega assim, escuta. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, o homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presença de Deus, vós o matastes, crucificando-os pela mão de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Louvado seja Deus. Meu irmão, o que poderia ter feito um homem que não creu na ressurreição e logo depois pregar para toda Jerusalém a mensagem da ressurreição? O que poderia ter feito isso? O que poderia ter transformado um homem tanto assim? Senão o fato de que Pedro viu o Senhor Jesus Cristo vivo. Meu irmão, mas ninguém vê Cristo vivo. Ninguém realmente sente a presença dele ou tem uma fé verdadeira nele, sem visitar o sepulcro, sem ouvir a mensagem do túmulo vazio, sem crer realmente naquilo que as Escrituras nos afirmam tão claramente, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado, mas que ressuscitou segundo as Escrituras. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. O que poderia mudar um homem assim, senão a fé genuína na ressurreição do Filho de Deus. E quando se crê na ressurreição de Cristo, crê também na ressurreição de todos os mortos. Por favor, recline a sua cabeça, feche seus olhos e saia desta reunião como Pedro saiu do sepulcro naquela manhã de domingo, pensando nas coisas que você viu e ouviu. Pai Celestial, ao teu nome nós adoramos. A ti bendizemos, ó Todo-Poderoso e bendito Deus, pois por tua graça, bondade, misericórdia e socorro, nós temos diante de nós, Senhor, este relato ordenado dos fatos daquela manhã e também as provas da ressurreição do teu Filho. Ó Senhor, mas oramos, pois assim como aqueles primeiros discípulos tiveram dificuldades, é certo, Senhor, que há corações aqui, há corações que nos assistem, há pessoas que ouvirão esta pregação que também têm esta dificuldade em crer na realidade de que mortos voltam à vida, de que o teu Filho voltou à vida e está vivo para nunca mais morrer. E que assim, Senhor Deus, será com todos os homens, quando o tempo prescrito por Deus chegar. Ajuda-nos, Senhor, para que vivamos sob essa bendita esperança da ressurreição. Que possamos viver, Senhor Deus, como naquele dia aqueles discípulos que viram o Senhor se alegraram e anunciaram ao mundo que o Senhor Deus ressuscitou o teu Filho dentre os mortos. Toda glória é ao teu nome, Senhor, todo louvor pela pregação aqui feita, pelo estudo, por esta reunião, Senhor. Nós te adoramos e damos glórias ao teu santo e bendito nome, no nome do Senhor Jesus. Amém.